Então, pessoal, na aula passada, né, nós vimos alguns teoremas, né, que diz o seguinte, né, que se uma reta não está contida no plano, então digamos que eu tenho aqui o plano alfa, tá? E eu tenho uma reta, essa é a minha caneta. Então, se uma reta não está contida no plano, tá certo? E ela é paralela a uma reta do plano, então digamos que ela é paralela a essa reta R aqui, ó, certo? É paralela a essa reta R do plano. Então, essa reta vai ser paralela a esse plano, ou seja, ela não vai interceptar esse plano aqui, tá certo? Também, né, se uma reta é paralela a um plano, né, se essa reta aqui for paralela a esse plano, tá certo? Ou seja, não intercepta esse plano, então ela vai ser paralela a uma reta do plano, tá certo? Então essa reta aqui, ela vai ser paralela a uma reta aqui do plano, tá certo? Então nós vimos isso aí na aula passada. Nós vimos também as posições relativas de uma reta e um plano, tá certo? Existem três possibilidades, né, da posição relativa de uma reta, tá aqui uma reta e um plano, tá? O plano alfa aqui. A primeira possibilidade é a reta estar contida no plano, tá? A primeira possibilidade é a reta estar contida no plano. A outra possibilidade é a reta e o plano serem concorrentes, ou seja, essa reta, ela intercepta o plano em um ponto, né? Ela fura o plano. Então, elas são concorrentes, certo? A reta e o plano. E a terceira possibilidade é que a reta é paralela ao plano, ou seja, a reta não intercepta o plano. Então, existem essas três possibilidades, né, de posições relativas de uma reta e um plano. Também eu falei na aula passada. Uma observação que eu faltei dizer na aula passada é que se você tiver problemas, né, envolvendo duas retas reversas e um ponto P, então digamos que você tem aqui duas retas reversas, né, essas duas canetas aqui, e um ponto P, tá? Duas retas reversas e um ponto P, tá ok? Então você tem que analisar três situações, né? Se você tiver problemas envolvendo duas retas reversas e um ponto P, você tem que analisar três situações. A primeira situação é o ponto P, né, pertence a uma das retas. Então você tem um ponto P que pertence a uma das retas. A segunda situação é o ponto P e uma das retas. Então você tem um ponto P que vai com uma das retas, ou essa, determinar um plano, certo? Então, o ponto P com uma das retas vai determinar um plano, tá certo? E esse plano vai ser paralelo a outra reta, ok? Ou o ponto P, né, e uma das retas, né, elas determinam um plano que não vai ser paralelo a outra reta. Então, só tem essas três possibilidades que vocês têm que analisar, né, em problemas envolvendo duas retas reversas e um ponto P, ok? Certo? Agora vamos falar do paralelismo entre planos, tá certo? Vamos falar do paralelismo entre planos. Qual é a definição de planos paralelos, né? Dois planos, eles são paralelos se e somente se eles não têm ponto comum ou são iguais, tá? Então você tem dois planos aqui, né? Dois planos aqui, ó, alfa e beta, tá? Alfa e beta. Eles são paralelos se somente se eles não têm ponto em comum, tá? Eles não se interceptam, não tem ponto em comum. Ou são iguais, né? Se eles forem iguais, né? O alfa for igual a beta, né? Forem coincidentes, também eles são ditos serem paralelos, tá? Então, dois planos paralelos, eles não têm ponto comum, né? Eles não se interceptam, ou são iguais, ok? E nós temos o teorema chamado teorema da existência, né? Teorema da existência de planos paralelos, ok? Que diz o seguinte, né? Uma condição necessária e suficiente para que dois planos distintos sejam paralelos é que um deles contenha duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro, certo? Um deles contenha duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro. Então, digamos que eu tenho aqui esse plano alfa, certo? Eu coloquei uma reta aqui, vou colocar mais uma outra reta aqui. Digamos, a reta é R e vou colocar a reta S, certo? Então, uma condição necessária e suficiente para que, né, dois planos distintos sejam paralelos é que um deles contenha duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro. Ou seja, um deles, digamos aqui o plano alfa, contenha duas retas concorrentes, ambas paralelas ao plano beta, certo? Então, se um plano contém, né, duas retas concorrentes, ambas as paralelas ao plano beta, né, eles são paralelos, tá? Isso é uma condição necessária e suficiente, né? Condição necessária e suficiente, né? Para que você tenha dois planos
paralelos, ou seja, para que você tenha alfa paralelo a beta, né? É que um deles tenha duas retas paralelas, ambas paralelas ao outro. Então, se esse plano alfa, né? Duas retas paralelas, ambas paralelas a beta, esses planos são paralelos, tá? Tá certo? Basta, ou seja, se eles tiverem duas retas, né? O plano alfa tem duas retas concorrentes, ambas paralelas a beta, alfa paralela a beta, tá? E basta que alfa tenha duas retas, né, concorrentes, né, ambas paralelas a beta, para que eles sejam paralelos, ok? Certo? Ou seja, é suficiente que tenha duas retas paralelas, né, para que alfa seja paralela a beta. E se alfa tiver duas retas paralelas, duas retas concorrentes paralelas a beta, eles vão ser, né, alfa vai ser paralela a beta. Então, nós podemos dividir esse teorema em duas partes, né? Explicando melhor, né? Nós podemos dividir isso aqui em duas partes, ou seja, como é condição necessária e suficiente, tem duas partes, ou seja, se de dois planos distintos, um contém duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro, né? Se você tiver dois planos distintos e um deles, né, tiver duas retas concorrentes, ambas as retas paralelas ao outro plano, isso implica, né, que esses dois planos distintos, né, eles são paralelos, certo? Por outro lado, agora volta, né? Se dois planos distintos são paralelos, implica que um deles, né, contém duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro, certo? Então, isso aqui, né, essa condição necessária e suficiente, né, você pode dividir nesses dois teoremas, ou seja, né, a ida e a volta, né? Se você tiver dois planos distintos, né, um deles contiver duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro, os dois planos são paralelos. Se os dois planos são paralelos, né, distintos são paralelos, um deles vai conter duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro, ok? Então veja, para provar essa primeira parte aqui, né, se você tiver dois planos distintos, né, e né, tiver duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro, digamos aqui, ó, você tem o plano alfa e o plano beta, tá certo? Dois planos distintos e digamos, o plano alfa tem duas retas concorrentes, tá aqui, ó, elas concorrem aqui no ponto O, tá? Essas retas possuem duas retas concorrentes, esse plano possui duas retas concorrentes, ambas as retas, eu estou considerando que ambas as retas são paralelas ao plano beta, tá? Então, R é paralela a beta e S é paralela a beta, tá ok? R paralela a beta e S paralela a beta, estou considerando isso. E aí eu vou provar o quê? Que esses dois planos eles são paralelos, ou seja, a alfa é paralelo a beta, certo? Então, recapitulando, eu tenho dois planos alfa e beta distintos. O plano alfa possui duas retas concorrentes, ambas paralelos a beta. E aí eu vou provar que isso implica que alfa é paralelo a beta, certo? Então, como é que a gente faz a prova disso aí? Vamos provar por absurdo, tá ok? Ou seja, vamos considerar que esses dois planos, eles não sejam paralelos, esses dois planos distintos aqui, eles não sejam paralelos. E vamos chegar no absurdo. Ou seja, se a gente considerar que eles não são paralelos, significa que eles se interceptam, tá? Como está mostrando essa figura aqui. Se eles não são paralelos, eles vão se interceptar. Eles vão se interceptar segundo uma reta. A gente sabe que a interseção de dois planos é uma reta, certo? Então, eles vão se interceptar segundo uma reta, digamos que eu vou chamar de I aqui. Essa reta aí, tá? Então, se esses dois planos se interceptam, vão se interceptar segundo essa reta I. E aí, o que vai acontecer é o seguinte. O que vai acontecer, ó, que você tem aqui, ó, no plano alfa, você não tem essas duas retas concorrentes, aqui, ó, RS, certo? O que vai acontecer é que uma dessas duas retas vai interceptar a reta I. Por que uma dessas duas retas vai interceptar a reta I? Porque pelo postulado de Euclides, né, o postulado das paralelas, só existe uma reta passando por um ponto, digamos esse ponto O aqui, ó, que é o ponto de interseção das duas retas, né, concorrentes. Só existe uma reta passando por um ponto, fora de uma reta dada, que é paralela a essa reta dada. Ou seja, só vai existir uma reta passando pelo ponto O, paralelo à reta I. Só existe uma reta. Não pode existir duas retas passando por um ponto, né, fora da reta,
paralela a uma reta dada. Então, ou, né, essas duas retas aqui RS, tá certo? Elas não podem ser as duas paralelas aí. É isso que quer dizer, né? Ou seja, uma das duas vai interceptar aí, né? Uma das duas vai interceptar a reta aí. De forma que se uma das duas interceptar a reta aí, o que é que vai acontecer? Se uma das duas interceptar a reta aí, significa dizer que se uma dessas duas aqui interceptar a reta aí, como a reta aí está no plano beta, né, uma dessas duas vai interceptar beta. E aí vai contrariar o que a gente considerou de início, né? Que R e S são paralelos a beta. Ou seja, a gente chega nesse absurdo, né? Que uma das retas vai interceptar beta. O que é absurdo porque R é paralela a beta e S é paralela a beta. Portanto, o plano alfa ele não pode interceptar o plano beta. Ou seja, alfa tem que ser paralelo a beta. Certo? Porque se não for paralela a beta, vai acontecer isso, né? Se alfa não for paralela a beta, vai interceptar beta, vai interceptar segundo a reta I, e uma dessas duas aqui vai interceptar I, fazendo com que uma dessas duas intercepte beta, né? Gerando aí um absurdo, certo? Então, alfa tem que ser, então, paralelo a beta. E aí está provado essa primeira parte aqui, tá certo? Essa segunda parte é imediata, né? Ou seja, se dois planos distintos são paralelos, isso implica que um deles, né, vai conter duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro, né? Se você tiver dois planos distintos paralelos, ó, se você tiver dois planos distintos paralelos, ó, né, alfa e beta paralelos, se tiver aqui, ó, alfa e beta, dois planos distintos paralelos, significa dizer que esses planos eles não se interceptam. Então, qualquer duas retas concorrentes nesse plano alfa, também não vai interceptar beta. Porque alfa não intercepta beta, né? Eles são paralelos. Então, ó, se dois planos distintos são paralelos, um deles contém duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro, né? Dois planos distintos paralelos, alfa paralela a beta, alfa não intercepta beta, e qualquer, então, duas retas concorrentes em alfa vai ser paralela a beta. Ou seja, não vai interceptar beta, nem R nem S, certo? Porque alfa e beta não se interceptam. Ou seja, um deles, né, contém duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro, ok? Posições relativas de dois planos, certo? Posições relativas de dois planos. Nós temos três possibilidades, né, de posições relativas de dois planos. Ou os planos, né, eu tenho alfa e beta aqui. Ou os planos são coincidentes, né, eles coincidem, né, um é igual ao outro, né, eles são coincidentes, né, alfa igual a beta. Ou eles são coincidentes, ou eles são paralelos distintos, né, paralelos aqui, ó, distintos, tá? Eles não se interceptam, tá certo? Ou eles são secantes, né? Os dois planos se interceptam, tá ok? Então tem essas três possibilidades: coincidentes, paralelos distintos ou secantes, né? Posição relativa de dois planos. E para terminar, essa seguinte observação aqui com relação a problemas envolvendo três retas, né? RST, duas a duas reversas. Então, se você se deparar com um problema envolvendo três retas, RST, né, três retas, duas a duas reversas, só existem três possibilidades, né? Você tem que analisar duas possibilidades, né? Vocês têm que analisar duas possibilidades. A primeira possibilidade, né, é você ter, então você tem aqui, ó, três retas reversas duas a duas, né? Essa reversa com essa reversa com essa, né? Essa reversa com essa. Essas duas são reversas. Essas duas são reversas. Tá certo? E essas duas são reversas, tá? Ou seja, são reversas duas a duas, né? Essa e essas duas, tá certo? São reversas duas a duas. Então, o que é que acontece? Primeira possibilidade é você ter uma reta, né? Você tem uma reta aqui T, em que você tem um plano passando por essa reta. Esse plano passando por essa reta vai ser paralelo ao plano passando por uma segunda, por uma segunda dessas três, que não vai ser paralelo ao plano passando pela terceira, tá? Então você vai ter, primeira possibilidade, um plano passando por uma reta, que vai ser paralelo ao plano passando por uma segunda, que não vai ser paralelo ao plano passando pela terceira, certo? Uma outra possibilidade é você ter, né, três planos paralelos, né? Cada um passando por uma reta, tá? Então você tem três retas aqui, RST, você tem RST, três retas reversas, né? Três retas reversas duas a duas, e você tem um plano
né? Você tem 3 planos paralelos, né? Cada plano passando por uma reta, ok? Então, é isso que você tem que analisar se você se deparar com um problema envolvendo 3 retas reversas 2 a 2, tá certo? E com isso a gente finaliza essa videoaula de hoje.